Fala aí, moçada, do canal YouTube, carloscanal.agro. Moçada, hoje nesse vídeo eu vou estar passando algumas dicas, certo? Sobre a captura das abelhas nativas sem ferão. Aqui eu tô com um enxame, certo? De abelha jataí, que eu fiz a captura dela, vai fazer um mês por aí, certo? E quero mostrar para vocês algumas dicas que eu uso, certo? E algumas dicas que dão certo para fazer as capturas das abelhas nativas sem ferão. Aqui no caso é uma abelha jataí, certo? Eu fiz a captura dela no época do verão, certo? E eu instalei essa isca, vai fazer um mês por aí agora. E eu analisei essa árvore e que ela é assim um lugar bem bom para fazer captura e fiz a isca, certo? Coloquei ali e dali uma semana, duas, o enxame veio e entrou. Primeiro ponto, certo, que eu dou para vocês é escolher bem o local, certo? Onde você vai armar, certo? Onde você vai instalar a sua isca PET, certo? A isca não é chegar na primeira árvore que você vê e tá fazendo a instalação. Aqui, ó, vamos estar supondo uma isca aqui. Aqui tem uma árvore, certo? Vou tá falando aí da árvore de eucalipto. A árvore de eucalipto, ela é uma árvore seca, certo? Que dá uma árvore reta. Se você colocar ali uma isca naquela árvore de eucalipto, não vai ter atração para a abelha, certo? A abelha ela procura lugares ocos e lugar certo mais escuro. Como aqui, ó, aqui é uma árvore de canela. E como vocês podem ver aqui, ó, aqui é 3 galhos, certo? Um galho aqui, certo? Um aqui e um aqui. É 3 galhos, certo? E aqui dentro forma um oco, certo? Aqui dentro tem um oco. E eu analisei e vi que aqui ia ser um lugar bom para estar fazendo a instalação Não acredito. dessa isca. E aqui dentro, certo? Coloquei a isca, amarrei e coloquei essas folhas, certo? Para ficar só a ponta da isca aqui para fora. Então você tem que analisar isso, certo? Para colocar o seu enxame, para estar capturando ele. Segundo passo é estar utilizando esse joelho. Eu uso aqui um joelho 3/4, certo? Que dá bem certinho ali na isca. Eu fiz uma isca, certo? Só o litrão e não coloquei esse joelho. Daí acontece a isca, ela fica reto para baixo, né? E não tem para onde as abelhas entrar, tem que entrar lá por baixo. Assim eu criei esse joelho 3/4, certo? É um joelho que entra bem certinho ali e facilitou muito para as abelhas. E também essa boca de uma garrafa. Eu corto a boca de uma garrafa e coloco ali. Para quê? Uma, para as abelhas fazer o pito dela, certo? Fica melhor, fica seguro. Para os bichos não passar ali, talvez o bicho passe ali, algum inseto, estraga o pito, né? E para chuva, quando chover, que molhar ali, certo? O que vai acontecer? Vai molhar embaixo, pode até ensopar aqui embaixo, certo? No litrão, só não vai molhar o seu pito e não estragar, certo? Então isso é uma coisa que eu utilizo também, que é bem bom e ajuda nas capturas. Segunda coisa é estar utilizando um atrativo bom, certo? Um atrativo certo, próprio para aquela abelha. Esse atrativo aqui eu fiz ele, certo? É um atrativo próprio para jataí. E esse atrativo eu fiz ele, certo? Se vocês querem ver como é que se faz, como é que eu faço ele, eu posso fazer um vídeo aí e largar no canal, certo? Esse atrativo, o ideal é tu usar 300 gramas de gel própolis e cera, certo? Com 1 litro de álcool. Se você pesquisar aí no Google, vai dar essa medida bem certinha que eu falei para vocês para fazer o atrativo. Só que o meu atrativo eu fiz com essas coisas e utilizei outras coisas a mais, certo? Que eu não vi nem outra pessoa utilizando. Esse foi coisa da minha cabeça que eu fiz e funcionou, certo? Então se vocês querem que eu mostre como é que eu faço o meu atrativo, eu faço para vocês ver. Outra coisa é a época para estar fazendo a instalação da isca. Eu fiz coloquei uma isca numa árvore na época do inverno. Eu capturei uma jataí, certo? Em fevereiro.
deixei lá ela 60 dias, né, naquele local. Daí eu tirei a isca de lá e trouxe lá pra casa. Deixei lá onde ia ficar a caixinha, para depois eu transferir lá pra caixinha. E passou fevereiro e eu instalei em março, certo? Uma isca e não deu captura, certo? Ficou ali e não deu captura. E na época do inverno deu uns calor bem forte na minha região. Eu fui lá, coloquei o atrativo e dali 2 semanas, 3, entrou um enxame em Jataí. Só que aí vem a questão. No inverno não é recomendado instalar isca. Por quê? Sim, você pode capturar um enxame, certo? Como aqui no meu caso eu capturei. Só que se nessa semana que esse enxame entrou, o enxame não tem recurso, ele não tem alimento, certo? Não tem a sua casa estruturada, né? Então o que acontece? Você pode estar perdendo enxame, por quê? Porque se você capturou esse enxame e naquela semana ali, né? Dá uma semana chuvosa, uma semana frio, a semente não tem recurso, ela vai morrer, né? Então você perdeu aquele enxame. Então não é recomendado colocar no inverno. Sim, eu coloquei, peguei, só que aí vem a questão. Quando eu capturei enxame, aqui na entrada da isca, eu coloquei cera, certo? Eu comprei cera da própria abelha Jataí e fui adicionando cera ali, né? Então elas foram assim para fora, fizeram o pito, aquela cera, e foram colocando lá para dentro do enxame, certo? Lá onde elas estavam fazendo dentro do litrão, foram colocando aquela cera que eu adicionei ali fora para ela, certo? Então deu 2, 3 semanas de sol ali, com pouco frio, né? Então isso já ajudou para as abelhas. Então, né, se dá aquela semana chuvosa, aquela semana com frio, as abelhas não conseguem trabalhar, você pode estar perdendo o enxame. E a outra coisa, né, é você tá vendo o local apropriado, né? Como eu falei no começo do vídeo aí, não é qualquer lugar para estar fazendo a instalação, né? Não é qualquer lugar que você pode estar pegando e instalando a sua isca. Outra coisa que nós temos que cuidar é quando nós captura a abelha Jataí, né? Qualquer abelha com ferão, né, que você captura, você não pode capturar ela hoje e querer transferir ela para a caixinha amanhã, não. A abelha tem todo um processo, né? O ideal é de 45 a 60 dias, né? Tu deixar ela aqui no litrão e depois fazer a transferência. Por quê? Porque se você capturou a abelha Jataí hoje, ou outra que seja outro tipo de abelha sem ferão, você capturou hoje, amanhã você já querer fazer a transferência, não dá. Por quê? Porque a abelha tem todo um processo, a abelha demora, tem com um sorninho, uma reserva ali de alimento para ela. Então, de 45 a 60 dias, deixe na isca, depois sim você pode estar fazendo a transferência dessa abelha, né? Então, se você quer criar aí na sua casa essas abelhas nativas sem ferão, você tem que fazer esses procedimentos, né? Ter esses cuidados aqui que você vai estar tendo ótimas capturas. Então, essas abelhas, né, não te dão custo, né? Não te dão trabalho, que nem quando você tem um animal de estimação, tem algum bicho, né? Algum animal, você sempre tem que estar ali, dando água, dando comida. Essas abelhinhas não, essas abelhinhas aqui, ó, você fez a isca, largou no lugar, elas vão ir ali, vão se instalar, elas vão ir procurar flor, né? Essas abelhas fazem a polinização, né? Então se você tem pé de laranja, pé de bergamota, tem frutífera, tem morango, certo? Tem essas abelhas. Eu fiz um teste lá em casa, eu tinha fruta, certo? Eu tinha pé de vários tipos de fruta, certo? Tinha até pé de como é que é o nome daquela fruta lá ainda? Que eu fiz suco. Maracujá? Maracujá, certo? Eu tinha maracujá e 2, 3 anos pé lá e não dava, né? Então eu coloquei 2 jataí lá em casa, né? E eles começaram a fazer a polinização dessas frutas. E eu já vi que deu um rendimento maior. Então se você observar esses produtores de uva, produtor de laranja, bergamota, se vocês observar, eles sempre têm lá nas suas árvores,
né, enxames de abelha para estar fazendo a polinização. Por quê? Porque tudo precisa da polinização para dar, né? Então todas as frutas que você tem aí nessa casa precisam da polinização. E essas abelhas vão lá pegar o recurso, vão lá pegar o mel, o pólen, né? Vão estar fazendo a polinização dessas frutas, né? Então é bem interessante, é bem legal ter essas abelhas em casa, como é que eu falei. Tu não vai ter o serviço, certo? De estar cuidando dessas abelhinhas, né? Tu vai fazer ali a transferência, né? E voltinha você vai ter que dar uma olhada, né? Se o enxame tá dando, se não a abelha limão não atacou. Então você sempre tem que estar dando uma olhada, né? Para ver se o enxame tá top ou não. Por isso que eu digo, essa abelha aqui elas não dão problema, né? E é umas abelhinhas que fazem polinização, né? E é legal tu ter nessa casa. Depois, quando elas estão bem estruturadas, tu tem o mel, certo? O mel da abelha jataí, o caso que eu tenho aqui, ele é um mel medicinal. Então é um mel bem caro que tem para vender. Tem região que o vidrinho de mel custa 200 pila. Né? Então é uma abelha que o mel dela é bem medicinal, é bastante indicado para medicinal, né? Então é uma abelhinha bem top, certo? Então tem diversas abelhas sem feirão, né? Tem diversos enxames. E aqui no meu caso, o que eu tô lidando até hoje, eu comecei ano passado com essas abelhas, é a abelha jataí, né? Eu fiz as iscas e também o atrativo para jataí. Então se você quer capturar a abelha tubuna, manda-saia, enrola cabelo, a abelha jataí, certo? O ninho isca é a mesma forma, né? Então você pode estar utilizando de 2,5 litros até 5, certo? O litrão para estar fazendo e capturando suas abelhas. Então é uma abelha muito legal para tu ter aqui, né? Uma abelha que não te dá um trabalho e tu tem essa satisfação de ter essas abelhinhas trabalhando aí nessa casa. Ó, eu vou vir aqui, certo? E mostrar para vocês aqui no final do vídeo como tá esse enxame, certo? Um enxame bem forte, bem bonito. Então essa foi uma dica aí para você que quer estar criando na sua casa, né? Tem vídeo aí no canal, todo passo a passo de eu estar fazendo a isca, certo? Eu fiz um vídeo aí que eu fiz tudo a isca, onde tu coloca o atrativo, coloca o papelão, plástico preto, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês aí, talvez você quer criar abelha sem feirão e não sabe como. Então faz esses passo a passo aí que você vai ter ótimos resultados. Então, esse foi um vídeo mostrando aí para vocês passo a passo de como fazer, certo? A isca, como tá instalando ela ali para ter ótimas capturas. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.